Aleluia. Obrigado, gente. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Glória a Deus. Rapaz, eu estava sentado ali do lado falando com a Thaís. Enquanto o pastor Fabrício estava dirigindo, ela olhou para a minha cara porque ela me perguntou. A gente estava conversando sobre o que eu ia ministrar nessa noite e ele começou a pregar, usou o versículo. Eu disse, rapaz, deixa fluir, pastor, dá lugar, dá lugar. Glória a Deus. Você fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra que é viva e que é eficaz. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que ela é saúde para o nosso corpo. Oh, Pai, ela é refrigério para os nossos ossos. E ela, Pai, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te dou graças por uma noite onde seremos regados por essa palavra. Seremos encharcados por ela, Pai, e teremos a nossa vida transformada, porque uma palavra, vindo da parte do Senhor, tem poder suficiente para transformar a nossa vida, nosso destino, nossa família. Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco submisso ao ministério do Teu Espírito nessa noite, que sejam palavras inspiradas pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Seja ela aí de papel, digital. Às vezes tem pessoas... Eu gosto de uma expressão antiga que o pessoal usava muito assim. Você trouxe sua espada? Quem já ouviu isso, essa expressão? Rapaz, eu via assim, traga sua espada. E tinha um irmão que congregava comigo, que ele tinha aquelas bíblias pequenininhas. Eu digo, isso aí é um canivete, não é bem uma espada não, mas... Tá bom. Segura sua Bíblia comigo na sua mão. Diga-se comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Sabe que isso é uma verdade para você? É uma verdade ou não para você? Amém. Glória a Deus. E, irmãos, enquanto eu orava, buscava a inspiração do Senhor para ministrar hoje à noite, vou ser honesto para você de falar de que a inspiração para falar sobre esse assunto veio ouvindo uma outra ministração. Sabe que isso pode acontecer na nossa vida? Você pode estar ouvindo palavras e vir inspiração do Senhor sobre sua vida. É por isso que é importante você saber o que você está ouvindo. Porque assim como vem inspiração boa, pode vir uma inspiração para um negócio errado. É por isso que quando a gente fala assim, às vezes, para os crentes, não assiste isso não, meu irmão. Não liga a TV para ver essas besteiras não. Porque pode inspirar você para fazer aquilo. Eu estava ouvindo uma vez uma psicóloga falando, dizendo sobre a alimentação que nós damos ao nosso cérebro, seja ele na parte do consciente ou na parte do inconsciente, em algum momento vai ser ativado, porque existem informações que estão lá e certas situações externas podem ser o gatilho para ativar aquilo. Tem pessoas que às vezes nunca pensaram em fazer algo na vida, mas sabe que aquilo foi alimentado porque a gente não tem uma ação inesperada. A gente pensa que é inesperada, mas já foi armazenado. Já foi colocado dentro de nós aquilo. É por isso a importância de nós nos alimentarmos da palavra. É por isso a importância que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa muito clara a necessidade da gente renovar a nossa mente pela palavra. Essa expressão que ele utiliza de renovar a mente, ela também pode ser utilizada na expressão, um dos significados dela é nos alimentarmos ou nos abastecermos da palavra. Por quê? Porque você vai ter informações lá dentro que às vezes você nem sabe que está. Mas quando for necessário, o que vai ser acionado é o que está lá dentro. Amém? Tem um desenho chamado Os Pinguins de Madagascar. Quem já viu esses pinguins? Rapaz, aqueles pinguins é uma comédia, viu, bicho? Rapaz, quem é pai de menino pequeno, de criança, sabe o que é que eu estou falando. Pensa nos pinguins que menino gosta daquele... E tinha um pinguim, uma vez, o João Pedro estava assistindo aquilo lá em casa, e eu fui assistir com ele. E tinha um pinguim, o nome do pinguim, Rico. O nome já dizia tudo. E esse pinguim era engraçado. Quem aqui já assistiu, sabe o que eu vou falar? Tudo que o capitão lá precisava, ele olhava para o Rico e falava, Rico, a chave de fenda. O Rico enfiava a mão dentro da boca e tirava uma chave de fenda. Teve uma vez que foi engraçado, o capitão virou assim, Rico, uma dinamite. O bicho tinha uma dinamite dentro dele, velho. Tirou um monte de dinamite assim, eu digo, rapaz. E eu fiquei pensando, irmãos,
que a gente poderia ser igual a esse rico. Primeiro, você poderia ser rico. Ou se você tiver uma consciência diferente, você pode já ser. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, ó. Costumo pregar de manhã também. Tem dia que eu estou pregando de manhã, eu falo, vamos falar nessa noite, e de noite vai pregar de manhã. Mas nessa noite a gente vai falar sobre isso. Pastor Fabrício, quando subiu para pregar, ele falou a frase que eu ia dizer também. Sabe que falar sobre dinheiro é bom? Quer ver uma coisa interessante? Que é um tema que quando a gente vai falar na igreja, o povo já fica assim, parece gato escaldado. Vai falar de dinheiro. Por quê? Quem aqui já foi em seminário ou um evento, um culto que vai falar sobre cura? Quem aqui já foi? Ninguém vai para um culto de cura e pensa assim, não, o pastor vai pregar sobre cura para tirar a minha cura e me deixar sem saúde. Ninguém vai para um seminário de família e pensa assim, não, que o pastor vai pregar lá é para destruir minha família. Todo mundo vai para um seminário de família, qual é o entendimento que você tem? A palavra que vai ser ministrada vai edificar a minha família, não é assim? Eu vou para um seminário de cura. A palavra que vai ser pregada, vai ser transmitido uma mensagem sobre cura. Aí o pastor diz que vai falar sobre isso, vai tirar o meu dinheiro. Já parou para perceber que é isso? Ninguém fala assim, vai tirar minha saúde. Não, porque, irmãos, o que eu vou falar hoje à noite, quando a gente fala, feito o pastor Fabrício trouxe uma mensagem maravilhosa sobre dízimos e ofertas, não é uma oportunidade para poder tirar o teu dinheiro, é uma oportunidade para você entender o que isso pode fazer na tua vida. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. E aí, quando eu estava orando, Deus colocou no meu coração um tema, e o tema dessa mensagem foi assim, ó, Deus se lembra da tua prosperidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus se lembra. Amém. Irmãos, Deus não vai esquecer. Às vezes a gente fala assim, né? Às vezes a gente tem uma força para dizer assim, rapaz, Deus prometeu que eu ia ser curado. E a gente, aí te agarra aquilo até na hora. Mas quando a gente fala assim, Deus prometeu que eu vou ser próspero. Às vezes a gente vacila. E quando a gente vai falar sobre prosperidade na igreja, por exemplo, no Rema, nós temos uma matéria chamada Vida de Prosperidade. E vai falar sobre esses assuntos. Você pode ter a oportunidade de fazer o Rema e aprender sobre essas coisas. E muito mais outras coisas. Mas quando a gente vai falar sobre prosperidade, normalmente você vê os pregadores que vai falar sobre prosperidade, o cara fica com medo de dizer o nome dinheiro. Ele fica, não é bem só dinheiro. Não, irmão, não é só dinheiro mesmo, não. Mas faz parte. Sabe que Deus não tem problema com o dinheiro? Sabe que Deus preparou o recurso primeiro, depois Ele colocou você? Sabe o que isso significa? Que antes do que você queira fazer, Deus tem a provisão para isso acontecer. Se você deseja viver aquilo que Deus planejou para a sua vida, o propósito do Senhor, existe um recurso da parte de Deus preparado primeiro, antes de você dar o passo de fazer. Eu estava orando e Deus falou comigo assim, sabe que às vezes a gente está tentando fazer a coisa certa? Já percebeu que às vezes a gente tenta fazer a coisa certa? Tem as ferramentas certas, a gente faz na hora certa e não dá certo. Quer ver isso na Bíblia? Quem lembra aqui de Pedro? Fica tranquilo, a gente vai ler a Bíblia já, alguns versículos. Quem lembra aqui de Pedro? Pedro estava usando um barco, redes de pesca, Pedro tinha as ferramentas certas, Pedro sabia como que se pescava, Pedro estava pescando na hora certa de pescar e Pedro não voltou com peixe para casa. Sabe o que é que Deus me mostra com isso? Que existem momentos na nossa vida que você pode estar tentando fazer a coisa certa e não está dando certo, mas é porque existe uma parte que só cabe a Deus fazer para que aquilo que você estava tentando fazer dê certo. Tem coisa, meu irmão, que você vai fazer que não adianta a sua habilidade, não adianta as suas ferramentas. Basta uma palavra de Deus e vai funcionar. Basta que saia da parte do Senhor uma palavra, irmãos. Basta que dele venha uma ordem. Disse assim, ó, Pedro usa muito bem, Pedro fala uma expressão muito bem. Ele diz, olha, debaixo da palavra do Senhor eu vou lançar as redes. Pedro tinha dito para o Senhor, irmãos. Pedro tinha dito para Jesus, disse assim, olha, eu pesquei a noite todinha. Parecia que Jesus estava falando para Pedro assim, tu não sabe fazer o que está fazendo não, rapaz. Se você não lembra bem, Jesus não entendia nada de pesca. Jesus tinha uma outra profissão, de pesca Jesus não entendia. Imagina aqui você, profissional formado em uma área específica, e dentro daquele segmento que você tem a sua formação, chega uma pessoa que não entende nada daquilo, e vira para você e diz assim, faz isso que vai dar certo. Naturalmente, as pessoas são tendenciosas, nós somos tendenciosos a dizer assim,
Eu sei o que eu estou fazendo. Beleza, tu sabe, mas não deu certo. E aí, o que adianta saber tudo e não deu certo? Sabe, irmãos, às vezes é melhor a gente não saber e ouvir Deus que sabe tudo. Porque Jesus não entendia nada de pesca, mas ele entendia de milagre. Mas ele entendia do que era uma resposta vinda do alto. Ele entendia qual era o resultado de uma palavra que saía da boca dele, o que poderia acontecer. E ele simplesmente vira para Pedro e diz: joga desse lado de cá. Ó. Ele ainda disse o lado, irmãos. Pedro poderia muito bem ter virado para Jesus e dito assim: Jesus, olha só, tradicionalmente falando, pelas nossas práticas e experiências, desse lado que o Senhor está mandando, não é bom. Porque o barco, se a gente puxar por esse lado, é perigoso. E não sei se você lembra muito bem, chegou um momento que Pedro teve que gritar ajuda porque o barco ia virar. Sabe o que isso significa? Que às vezes você pode não estar tão pronto para receber um milagre muito grande. Eu estava ouvindo sobre isso e fui pesquisar e disse: rapaz, eu fiquei assustado, porque a vida inteira eu pensei diferente. Quem lembra aqui do momento onde Jesus multiplica a primeira multiplicação dos pães e de peixes? A palavra diz que depois de todo mundo se alimentar, Jesus Cristo mandou recolher em um dos milagres. Ele recolhe 7, no outro ele recolhe 12. Cestos. Essa palavra cesto é utilizado, é a mesma expressão, a mesma palavra usada para se referir em Atos, quando Paulo é apedrejado e ele descem ele pendurado num cesto para fora da cidade, porque senão o povo ia matar ele. Irmãos, o cesto que a Bíblia diz que Jesus mandou usar para recolher, não foi aquele cestozinho que tu tem na tua casa que cabe 12 pães e o 12º fica caindo para fora, não. O cesto cabia um homem dentro, mas só tinha 2 pães, só tinha 2 peixes e 5 pães, e foram recolhidos 12 cestos que cabiam um homem dentro. Sabe o que é que eu quero falar com isso para você? Está na hora de você preparar o tamanho do seu cesto. O tamanho do seu cesto. Agora me pergunta, onde foi que o povo arrumou esse cesto tudo? Eles estavam no deserto, filho. Enquanto o pão multiplicava, até o cesto ia junto. Porque se não tinham onde buscar pão, vocês acham que eles iam buscar cesto? A cidade que estava mais próxima estava longe, não dava para ir comer. Jesus dizia: ó, buscar pão não precisa não, mas vai buscar 12 cestos lá para trazer. Não, irmãos, a multiplicação foi acontecendo quando eles olharam. E esse cesto está surgindo de onde? Agora eu quero falar com você sobre isso. Eu quero que você pudesse abrir sua Bíblia comigo. Juízes, capítulo 13, versículo 3. Aqui vai narrar um momento que o Senhor traz a palavra sobre o nascimento de Sansão. E diz assim, ó: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Para aqui rapidinho. Sabe o que é que isso me mostra, irmãos? Que quando o anjo do Senhor chega no lugar, essa palavra aqui, quando você vai estudar dentro do entendimento teológico da situação, ou da interpretação correta da exegese do versículo, eu falei até a palavra agora, saiu até no automático, exegese. Mas quando você vai olhar, irmãos, a expressão o anjo, todas as vezes que a Bíblia fala um anjo, ela traz uma expressão não declarada de quem é, não fala uma categoria, não diz se é um querubim, se é um serafim, se é um arcanjo, mas todas as vezes que a palavra utiliza da expressão o anjo, ela está se referindo ao Senhor. Ela não está falando de um anjo, ela está falando do próprio Senhor. E ela diz aqui que o anjo do Senhor,
o anjo apareceu a esta mulher. E na continuação da passagem do capítulo, você vai ver que fica muito claro quem é. E quando esse anjo aparece, meu irmão, aquilo que era impossível de acontecer, ele diz, olha, eis que é. Ele deixa bem claro o que é que ela é. Ele diz, você é estéril. Não tem para onde correr, você é e você nunca deu à luz. Mas você agora vai dar. Sabe o que isso mostra? Que quando o Senhor entra em ação, o que não podia ser, o que todo mundo disse que não aconteceria, o que tua família disse que não daria certo para você, Deus diz para você assim, vai acontecer. Aí a continuação, versículo 4, agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel dos poderes dos filisteus. Sabe o que é que isso mostra? Que todas as vezes que Deus traz uma resposta, a resposta que Deus traz é a solução para um grande problema. Porque naquele tempo o povo estava sendo afligido pelos filisteus e nada eles podiam fazer. E Deus diz, olha, esse homem, esse milagre que vai acontecer da minha parte, porque eu entrei em ação, esse milagre vai ser a resposta. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem beba bebida forte. E a continuação vai continuando aqui. E Manoá, que foi o pai de Sansão, ele duvida de que tinha sido um anjo do Senhor. E ele diz, olha, se for um anjo do Senhor mesmo, ele vai aparecer de novo e vai me falar esse negócio. Ele passa a duvidar daquilo, irmãos. E Deus, e na continuação, se você quiser ler, depois na sua casa, na continuação, você vai ver que ele ora, que ele se apresenta diante do Senhor, e aí o anjo aparece para ele de novo. Versículo 10. Apresentou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido, e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá, e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu o que falastes a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Espera aí, existe um outro momento na Bíblia que uma pessoa pergunta para uma sarça ardente e diz assim, e quem é que eu digo que me enviou? Quem lembra dessa passagem, quando Moisés, diante daquela sarça ardente, Deus começa a tratar com Moisés sobre ele seria o libertador do povo de Israel. O que é que estava acontecendo aqui? O que é que Sansão seria? Sansão começaria a libertar o povo. E aí, nesse exato momento, a expressão utilizada é a mesma que se utiliza naquela passagem em Gênesis, quando Moisés pergunta, e eu digo quem foi que me enviou? E Deus responde para Moisés assim, diga que o eu sou te enviou. E exatamente aqui a mesma expressão, quem é você? Ele diz, eu sou. É você mesmo que apareceu? Ele diz, eu sou. Ele poderia ter dito, não, fui eu mesmo. Ele disse, não, eu sou. Vamos ver a continuação. Versículo 12. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? E o anjo continua respondendo e vai falando, aí eu quero ir com você. Versículo 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Diga-se comigo, maravilhosamente. Essa palavra maravilhosamente, irmãos, eu gosto de uma expressão dela, é a palavra hebraica pala. E diz assim, ó, ser maravilhoso, ser extraordinário, estar além da capacidade de alguém. Olha aqui comigo. Eles acabaram de receber
uma promessa da parte do Senhor. Eles tinham recebido uma promessa gloriosa, irmãos. Aquela mulher era estéril, automaticamente aquele homem não teria descendência. E eles recebem uma promessa da parte do Senhor, dizendo que eles teriam um filho. E que não seria um filho qualquer, que seria o filho deles. O milagre que eles iriam viver, que iria libertar o povo de Israel, que iria começar esse processo de libertação da mão dos filisteus. E aí, mediante o tamanho da promessa que eles recebem, o que é que Manoá decide fazer? Manoá decide fazer uma oferta. Diga-se comigo, oferta. E aí ele faz uma oferta e a Bíblia diz que o anjo, quando vê aquela oferta, se ouve maravilhosamente. Ou seja, o anjo passa a agir de forma maravilhosa. Olha a continuação da passagem, o que é que diz? Aí ele diz assim, ó. Versículo 19, continuação. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que subiu para o céu a chama que saiu do altar. O anjo do Senhor subiu nela, e o que vendo Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Olha aqui para mim. A Bíblia diz, meu irmão, que aquela chama que queimava aquele holocausto, que queimava aquela oferta, ela simplesmente foi soprada de um jeito tão extraordinário e milagrosamente que ela sobe do altar e atinge o céu. Sabe o que isso mostra? Que a oferta de Manoá foi tão maravilhosa que ela ultrapassou a dimensão natural e foi aceita. E a Bíblia diz que o anjo, quando viu a chama subir até os céus, o que é que o anjo faz? O anjo sobe na chama. E a continuação da passagem vai dizer que nunca mais Manoá e a sua mulher viram aquele anjo. Irmãos, eu quero trazer essa inspiração para você. Aleluia. A gente vai ver em alguns outros momentos na Bíblia palavras onde todas as vezes que uma promessa do Senhor é liberada, aqueles que recebem a promessa, eles decidem fazer uma oferta. E essa oferta, irmãos, entenda bem o seguinte: quando você traz uma oferta para a igreja, quando você dá o seu dízimo na igreja, você não está dando, irmãos, porque vou ajudar a igreja a pagar as contas. Sabe por quê? Porque a igreja não é do pastor. A igreja não é minha, a igreja não é de alguém que administra, a igreja é do Senhor, irmãos. A igreja é dele, quem banca a igreja é o Senhor. Você não dá o seu dinheiro, não vou ajudar lá, porque se eu não der o meu dízimo, pode ser que a igreja passe alguma necessidade. Não, irmãos, o seu dinheiro não é para pagar as contas da igreja. Mas sempre que a gente dá uma oferta, e a gente vê nas escrituras isso, uma oferta era dada para selar uma promessa. Deus dizia assim, rapaz, os homens olhavam e diziam assim, rapaz, Deus me prometeu uma coisa muito grande. E se você parar para prestar atenção, todas as ofertas que eram feitas eram do tamanho da promessa. Quem lembra aqui de Abrão? Deus fez uma promessa para ele enquanto a sua mulher ainda era estéril e ele já era velho. E quando você vai vendo, você vai estudando, irmãos, no livro de Gênesis, a gente vai ler algumas passagens sobre isso, mas você vai vendo todos os momentos que Deus vai falando algo para Abrão, a Bíblia diz assim, e ergueu Abrão um altar ao Senhor. E ergueu Abrão um altar ao Senhor. E aí Deus faz uma promessa para Abrão de uma terra, e a Bíblia diz que logo após a promessa, Abrão ergue um altar ao Senhor, e ele honra ao Senhor naquele lugar. Aí a Bíblia diz que Deus faz uma promessa para Abrão de uma descendência. E que coisa extraordinária, irmãos. É interessante que a Bíblia diz que Deus faz Abrão sair da tenda onde ele está. Diz, Abrão, olha para as estrelas do céu e conta elas, se é que podes. Esse momento que Deus diz assim, se é que pode, Ele está dizendo assim, olha, Abrão, o tamanho da promessa que eu estou fazendo para você e o que eu vou executar na tua vida, vai ser de uma forma tão extraordinária que ninguém vai conseguir. Seja bem sincero, não era só Abrão que não conseguia, eu e você até hoje não conseguimos. Irmãos, com toda a tecnologia que nós temos hoje, com todo o avanço da tecnologia, ainda não consegue se contar. Imagina naquele tempo que não tinha recurso nenhum. Deus diz para ele assim, se é que podes. Na verdade, quando Deus está falando para Abrão sobre as estrelas do céu, e depois ele fala sobre a areia do mar, ele fala sobre 2 tipos de descendência que Abrão teria. As estrelas do céu, ele se refere à descendência espiritual. A Bíblia narra que Abraão é o nosso pai na fé.
Você vai aprender isso no Rema. E aí ele fala sobre a descendência espiritual. E quando ele fala sobre a areia da terra, da praia, do mar, ele diz assim, olha, essa é a sua descendência terrena que vai existir. Ele diz, olha, nenhuma nem outra você vai conseguir contar. É tão grande que não tem como, você não consegue, é impossível. Irmãos, a gente precisa entender de que existe de Deus um milagre, que quando acontecer, nem eu e você vamos saber como foi que houve. Sabe, milagre não se explica, irmãos, milagre só se vive. Você não fica tentando entender, a medicina não sabe quando um câncer é removido sem explicação nenhuma. Ela não tem como dizer, irmão, se quem estudou não sabe, eu também não vou ficar procurando, eu só vivo o que Deus falou. Eu digo, rapaz, Deus falou para mim que vai fazer algo, não importa como vai acontecer, aconteceu. Eu não fico tentando descobrir. Eu não fico, como será que foi? Não, irmãos, sei que foi Deus. Sabe, Deus não trabalha pelo modo operante natural, pelo modo operante comum, onde eu e você olhamos para as coisas e dizemos assim, aconteceu dessa forma, aconteceu desse jeito. Irmãos, Deus não trabalha. A mente de Deus não está vinculado à mente humana que nós temos. A capacidade que Deus tem de pensar algo ao nosso respeito é maior do que eu e você podemos, irmãos. A Bíblia diz que os planos do Senhor, que a vontade dEle, que o que Ele planejou para mim e para você é maior. Pensa algo sobre você, pensa grande sobre você, sonha grande sobre você. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer não o que você pensa, não o que você imagina, mas infinitamente mais de tudo que você pediu, de tudo que você pensou, tudo que você imaginou ao seu respeito, irmãos, é pouco para o que Deus pode fazer. Sabe, se você chegar lá e fechar a torneira lá de abastecimento da tua caixa d'água e deixar uma torneira, um chuveiro ou qualquer coisa que seja de eliminação de água na sua casa aberta, uma hora acaba. Pode ser que a sua caixa, meu irmão, seja enorme, mas uma hora vai acabar. Se não tiver o abastecimento contínuo daquela caixa d'água, você deixa aberto, uma hora acaba. É ou não é? Mas, meu irmão, conecta uma torneira no oceano e deixa aberto. Pega lá, bota um cano, faz uma bomba, sei lá como é que seria a forma de fazer isso. Mas imagina alguma coisa aí, eu não estudei engenharia, não sei como é que fazer. Depois pergunto para o pastor Isaac como é que faria. Bota uma torneira e vê se vai acabar. Acaba tu, teu filho, teu neto, teu bisneto, e ainda tem água lá saindo. Sabe, meu irmão, Deus não é uma caixa d'água que tem limites. Deus está mais para um oceano, que se você conectar a tua vida nele, os recursos que Deus tem para a tua vida, irmão, são ilimitados. De Deus não falta, irmãos. De Deus não falta, de Deus não falta. Agora, sabe que às vezes nós temos posicionamento de quem está faltando. A gente faz parte de um reino, meu irmão, e o suprimento da nossa vida vem do reino. Mas o nosso posicionamento muitas vezes não está com quem está conectado nesse reino. Eu lembro de uma vez, a gente trouxe aqui, pastor Isaac vai lembrar, algumas pessoas aqui vão lembrar, pastor Joaquim Cantagalli. Ele hoje é o atual representante, mas na época ele era também representante do Miles Monroe Ministers. Quem aqui conhece o Miles Monroe? Ele era o embaixador do ministério do Miles Monroe aqui no Brasil, e ele era amigo pessoal do Miles Monroe. E a gente sentado lá em casa, tomando café, ele falou um negócio que eu fiquei parado assim, olhando e disse, caramba. Ele disse que foi ele e o pastor Silas Malafaia nos Estados Unidos, ter uma reunião com o Miles Monroe, e aí simplesmente eles decidiram vir para o Brasil junto. E aí na hora que eles chegaram no aeroporto, irmãos, o passaporte do Miles Monroe estava vencido. Tinha acabado, não valia mais nada. E aí ele disse que ele e o pastor Silas Malafaia, no desespero, tentando resolver, ver como é que ia fazer, liga para fulano, liga para Beltrano, liga na embaixada, liga para tudo que era lugar, liga para secretário disso, secretário daquilo. E ele disse que, simplesmente ele parou assim, ele olhou para trás, e o pastor Miles Monroe estava sentado numa cadeira, com o braço em cima de uma outra, e o outro braço aberto, assim, sentado, com as pernas cruzadas e assoviando. Eu não sei você, mas se você estiver dentro de um aeroporto, onde você não pode nem entrar nem sair daquele lugar, está preso.
Não está numa cadeia não, mas está ali. Igual teve um filme lá que o rapaz fica preso no aeroporto, não pode ir para lugar nenhum nem outro. Você já imaginou? Como é que você ficaria? Rapaz, e aquele homem sentado, aí ele disse que se ligou e foi lá falar assim, pastor, o senhor não vai ligar para ninguém não? Ele disse, por quê? Não, para tentar resolver. Ele disse, não, já orei. Não, mas não tem ninguém que o senhor possa ligar. Ele disse, tem. Quem? Ele disse, Deus. E se eu faço parte de um reino, e o meu rei é que tem o poder de mudar as coisas do reino que eu faço parte. Ele disse que parou, olhou aquilo, não entendeu muito bem o que é que o pastor estava falando, não pegou o celular e foi ligar para os outros de novo. Ninguém que ele ligou, meu irmão, os cabas ligaram, rapaz, ligaram para todo mundo, para as autoridades, para general de exército, ligaram para tudo, ninguém fez nada. Aí ele disse que de repente, eles estavam lá, e aí chega uma mulher, com a roupa de secretária da companhia que eles tinham comprado a passagem. Chega lá e fala assim, o senhor que é o doutor Miles Muro? Ele disse, sim, sou eu. Disse, nós arrumamos... Irmãos, ele não tinha comprado a passagem para isso, não. Nós arrumamos um lugar para o senhor na classe executiva. O senhor pode me acompanhar? Ele disse que ele olhou para a cara do Silas Malafaia, o Silas Malafaia olhou para a cara dele e disse, cara, ele está ligando para todo mundo, viu uma mulher ali. Do nada... Se nós arrumamos uma passagem, irmãos, eles não tinham comprado a passagem nem naquela companhia. Sabe o que foi que aconteceu? Ele disse, viajou o Miles Muro para aqui para o Brasil, na primeira classe, e veio os dois na classe econômica, na que eles tinham comprado. Rapaz, se a gente tivesse viajado na mesma vibe, na mesma fé dele, a gente tinha ido de classe executiva, a gente veio de classe econômica. Sabe, irmãos, quando a gente entende a quem nós pertencemos, quando nós sabemos de quem nós somos propriedade exclusiva, a palavra diz, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Essa palavra, essa expressão propriedade exclusiva, dá um entendimento de uma conotação, nós somos responsabilidade dele. O povo mais novo não vai entender o que é que eu vou falar não, mas as pessoas com um pouquinho mais de experiência de vida vão entender o que é que eu vou dizer. Quem é que lembra quando você mandava a carta? Você sabe, não, olha, entregou, eu não pedi para ninguém levantar a mão. Depois assim, levantou a mão, eu não pedi. Se entregou porque quis. Depois dizer, pastor está lá dizendo a minha idade. Não, não pedi para ninguém levantar a mão, está gravado isso que eu não pedi. Mas olha só, você vai lembrar, você chegava com uma carta, existiam algumas coisas que eram feitas com aquela carta. Quando você chegava lá, no Brasil, nós temos o correio que faz esse papel. Você chega com a carta, qual é a primeira coisa que se faz com a carta? Pesa ela. Quem lembra disso? Não levanta a mão não, para você não se entregar. Pesava a carta. Eu não sei como é que é bem não, mas eu pesquisei na internet. Ele pesava a carta e o peso da carta, junto com a distância de que aquela carta seria enviada, era calculado o valor dela, não era assim? E aí, enquanto não era colocado um selo na carta, aquela carta era de responsabilidade de quem? Sua. Mas depois que aquela carta passava a ser selada, ela agora era propriedade de quem? Do correio. E de quem era a responsabilidade daquela carta chegar no destino final dela? Do correio. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Você já pega aí para o negócio. Mas a mesma palavra, o escritor aos Hebreus diz que nós fomos selados com o selo do Espírito. Irmãos, a partir de agora, a sua vida é responsabilidade de Deus, irmãos. Existe um destino final que Deus falou para mim, e ao seu respeito, ao nosso respeito, existe um destino, e é a responsabilidade de Deus fazer com que a gente chegue lá, irmãos. Basta que você seja uma carta inviolada. Basta que você permaneça, irmãos, conectado com o que Deus disse. Não tem para onde correr, meu irmão. Está conectado com Deus, vai acontecer. O problema é que às vezes a gente quer se desvincular de Deus. Sabe quando que a gente se desvincula de Deus? Quando a gente tenta resolver o negócio.
Quando você fica deitado na cama pensando assim, como é que eu vou fazer para resolver esse negócio aqui? Pronto, você esqueceu que Deus pode fazer acontecer. Sabe, é claro, eu não estou falando aqui para a gente viver uma vida de irresponsabilidade. Entenda bem isso. Existe uma parte da nossa vida que cabe a nós. Mas existe uma parte, meu irmão, que só Deus pode. E o grande problema dos crentes é que eles só colocam Deus no final do negócio. Quando já não tem mais jeito, quando parece que a repiboca da parafuseta já estourou, o negócio já não está funcionando mais, já deu PT no negócio, aí ele olha assim, rapaz, agora só Deus para resolver. Meu irmão, era para ser só Deus no começo. Se você tivesse colocado Deus no começo do negócio, não tinha estourado nada, tinha dado certo. Tu já parou para pensar se Pedro tivesse levado Jesus no barco antes? Não, Tarcísio, aí não ia ter a história na Bíblia. Sei lá como é que ia ser a história. Às vezes ia ser outra versão. Deus, Jesus ia mandar escrever de outro jeito. Às vezes o milagre já aconteceu logo no começo. Mas, irmãos, existe uma musicazinha, com certeza você cantou. Se você não cantou, seu filho já cantou. Ou se você tem filho, com certeza você já ouviu naqueles 3 palavrinhas. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Quem é que sabe? Canta aí comigo, vai. Com Cristo no barco tudo vai. Canta aí, Maria Isabel, você escutou. Vai muito bem, vai muito bem. Irmão, com Cristo no barco ou fora do barco, vai bem de todo jeito, meu irmão. Não importa onde você esteja, se Cristo estiver no negócio, tu pode estar no barco, no avião, no terremoto, no maremoto, se Cristo está contigo. Oh, aleluia. Pensa aqui comigo. Imagina, irmãos, que a gente está aqui nesse culto aqui. Aí entra uma criança ali pela porta, toda mal vestida, suja, com as suas roupas rasgadas. Qual é a primeira coisa que tu pensa? Cadê o pai dessa criança? É assim ou não é? Quem é a mãe às vezes, né? Mas você se pergunta, cadê os pais desse menino? O menino entrou sozinho aqui, ninguém sabe, todo mundo procura quem é os pais. É assim ou não é? Agora, se o menino entra bem vestido, arrumado, o seu pensamento é que o pai está vindo. O menino só saiu correndo na frente primeiro. Ei, eu quero te dizer o seguinte. Chegou um tempo de você andar bem vestido, bem arrumado, porque você tem um pai que se preocupa com você. Ninguém vai olhar para a tua vida, você passando uma mazela, uma derrota, tomando tapa de um lado e do outro, porque se isso estiver acontecendo na tua vida, alguém vai perguntar, não tem pai não? Ei, você não é órfão, você tem pai sim. E o teu pai tem recursos para você viver bem. Sabe, não adianta. Pastor Fabrício estava falando pela manhã na reunião de liderança, se você não veio, você perdeu, mas foi gravado, você pode receber ainda. Irmãos, todos os recursos que existem, tudo que é princípio e promessa do Senhor, não está destinado a gente viver no céu, porque no céu esquece, o que está aqui não se cumpre lá. Se você for estudar, e esse ano tem a matéria escatologia no Rema, você vai aprender sobre isso se você não aprendeu ainda. Irmãos, a Bíblia termina, não mostra como que vai ser lá. Sabe o que significa? Que o que está aqui é para viver aqui na terra. As promessas do Senhor que diz ao nosso respeito, promessas de paz e não de mal, promessas de prosperidade e não de perda, nada quebrado, nada faltando, tendo sempre em ampla suficiência. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades, meu irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, Deus quer suprir você. Ei, Deus quer suprir a tua vida, Ele se importa com você, meu irmão. Deus não quer te dar dinheiro para que você possa viver apenas uma vida. Irmãos, o nosso objetivo como igreja não é que você tenha dinheiro para que a gente tenha um prédio bonito. Nós vamos ter um prédio bonito para que você tenha dinheiro. Sabe, existe uma frase que esses dias eu e a Thaís estava ouvindo. Eu falei a vida todinha que era do apóstolo Guto. Mas eu descobri que era do apóstolo Bud. Só que, sabe quando uma pessoa fala tanto negócio, você pensa que é do outro? Mas o apóstolo Bud que falou ela a primeira vez na conferência de ministros de 2003. Quando ele disse que nós não vamos usar o ministério
Não vamos usar pessoas para construir um grande ministério, mas vamos usar um ministério para construir grandes pessoas. Sabe, meu irmão, nós não vamos usar você para construir uma grande igreja. Nós vamos usar essa igreja para construir você uma grande pessoa. Porque Deus tem um interesse em você. Deus se importa mais com a tua vida do que o que você pode fazer pela igreja. Eu vou repetir isso para você. Deus se importa mais com a tua vida do que o que você pode dar de dinheiro, de qualquer coisa. Deus está interessado em você. E Ele quer que você vá bem. Uma pessoa falou comigo assim, disse assim, Deus está mais interessado em amor do que em dinheiro. Eu disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque dinheiro, tem coisas que você não paga com amor, paga com dinheiro. Vai lá na concessionária e chega lá e fala assim para o vendedor, eu te amo tanto. Rapaz, você leva um buquê de rosa, se ajoelha e diz, você é o amor da minha vida. Tu vai sair de lá, ele olhando para a tua cara. Se tu for homem, ele for homem. Mas se for uma mulher, ela vai dizer, você está dando em cima de mim. Vai sair com o carro? Sai não, sai com o dinheiro. Agora chega lá com o dinheiro e diz assim, eu vim comprar esse carro, leva ou não leva? Pode levar o buquê de rosa mais lindo do mundo, meu irmão, você não leva. Agora existem coisas que com dinheiro você não paga, que só o amor transforma. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Ou na verdade está interligado uma coisa com a outra. Mas cada uma tem um papel diferente. Então isso significa que porque Deus te amou, Ele quer te dar dinheiro. Ele não podia comprar você com dinheiro, Ele comprou com amor. Mas agora que Ele já comprou, sabe, agora eu vou dar o que eu tenho. Você nasceu do amor com seu pai e com sua mãe. Mas você só se vestiu com o dinheiro dele quando era pequeno. É assim ou não é? Foi no somebody love do teu pai com tua mãe que tu nasceu. Mas para que tu pudesse comer, tinha que ter dinheiro. É assim ou não é? Teve um casal que eu conheci, que ele queriam casar, irmãos. Eu e minhas histórias. Thaís já fica olhando, Thaís fica olhando assim e diz, meu Deus do céu. Eu não vou dizer que foi eu e a Thaís para não ficar mais... Não, foi outro casal. A mulher queria casar de todo jeito. E o cara disse assim, mas eu não tenho dinheiro. Ela disse, mas eu te amo tanto. E eu quero casar com você. Ele disse, mas como que eu vou te alimentar? Eu sei que você come muito. Aí ele disse, aí ela, não tem problema. Você é o pão da minha vida. Quando eu olhar para você, eu me alimento. Oh, sabe de nada, inocente. 4 dias depois, sem comer nada, ela foi reclamar com ele, você não vai comprar nada para comer? Ele disse, eu falei que eu não tinha dinheiro. Ela disse, mas eu estou com fome. Ele disse, olha para mim. Ela disse assim, eu estou com tanta fome que eu já te olho e não enxergo. Sabe, irmãos, Deus quer promover coisas na nossa vida. Eu lembro de uma vez, uma experiência que eu tive, foi muito marcante para mim. Eu ia dar aula no Rema. Ia atravessar o Brasil todo para dar aula, ia dar aula lá no final, o Brasil já terminando, já quando acabar você caía fora. E aí quando eu cheguei em São Paulo, na conexão que eu cheguei em São Paulo, a moça simplesmente virou, irmãos, a fila estava enorme, a moça virou e falou assim, o voo foi cancelado. Era 3 horas da tarde, eu ia começar a dar aula no Rema. Não, era 2 horas da tarde, eu ia começar a dar aula às 20 horas no Rema, naquele mesmo dia. Eu falei assim, não pode simplesmente cancelar não, filho. Meu amigo, eu lembrei dessa história do pastor, que o pastor Joaquim Cantagalli contou. Rapaz, quem já teve em aeroporto e teve voo cancelado, alguma coisa desse tipo, sabe o que é que acontece? Menino, o povo só falta pular por dentro daquele balcão e tampar na mão com a mulher. Quem já passou por cancelamento de voo? É triste. Você já perdeu o voo, aí não tem outro jeito não. Mas se você passou, quando fala assim, não, o voo foi cancelado. Meu amigo, o povo só não chama a mulher de algodão doce porque não tem açúcar na hora para chamar. Mas o resto que tem, chama de tudo, escolhendo a 3ª geração da mulher. Eu fiquei quieto lá, eu disse, rapaz, eu digo, Senhor. Aí eu lembrei do pastor Joaquim Cantagalli, eu naveguei na fé do pastor Miles Muro, né? Eu vou na mesma vibe dele, eu disse, eu faço parte de um reino, o senhor precisa providenciar. E aí eu fui devagarzinho, passando pelo meio do povo, licença. Aí cheguei no balcão e falei assim, moço, deixa eu falar um negócio para a senhora. Eu sou crente. Ela disse, tipo assim, o que adianta? Vai adiantar de nada não. Eu disse, olha, eu sou crente. E eu sou professor de um seminário bíblico
Ele funciona assim, assim, assim. Eu dou aula hoje 20 horas. Eu preciso estar lá. Não é uma opção. Eu preciso estar. Eu não posso falhar com aquelas pessoas. Ela não era crente, porque quando na hora, se ela fosse crente, na hora que eu disse que eu era crente, ela dizia: a paz do Senhor, irmão. Não é assim quando você descobre um crente, quando você é crente, ele diz: já pegou um Uber crente, ele não fala que é crente, nem você fala que é crente, aí pelas músicas que ele está tocando, você diz: você é de qual igreja? Ele diz: sou de tal. Você é crente também? Sou. Paz do Senhor, irmão. Aí se descobre os crentes dentro do... E ela não falou nada. Aí ela virou, olhou para mim assim: aguarda ali no canto, por favor. Aí eu disse: vou aguardar lá no canto. Fui no canto, fiquei lá no canto sentado. Deu uns 20 minutos, chegou uma senhora. O senhor que é o senhor Tarcísio? Eu digo: falou senhor, já está com um patamar mais elevado. Aí eu disse: sim, sou eu mesmo. Ela disse: o senhor pode me acompanhar? Nós arrumamos uma vaga para o senhor num voo. Eu disse: oh, aleluia. Irmãos, olha o nível do milagre. Eles me colocaram num voo que ia para os Estados Unidos. Rapaz, como que faz? É como eu falei para você, milagre você não explica. Eles fizeram o voo pousar em Tocantins, para eu descer. Eu pensei que era normal, que ia descer todo mundo. Aí, quando o voo pousou, a mulher fez assim: passageiro, senhor Tarcísio Toscano Farias. Aí eu disse: só tem eu, chamou pelo meu nome dentro do avião? Já tinham chamado eu fora do avião, porque eu estava atrasado para o voo, sair correndo dentro do aeroporto. Mas dentro do avião foi a primeira vez. Mas o milagre mudou, irmão. Tem outra fase. Quem já viajou em voo internacional sabe o que é que eu vou falar. Quando a gente viaja, voo internacional que tem primeira classe e classe econômica, você sabe, você entra para um canto, quem pagou a passagem de classe econômica já sabe, já vira para a direita e já vai lá para você estar no apertado. É assim ou não é? Irmão, desculpa a mentalidade do pobre, mas eu entrei, já fui virando. Ela disse: não. Aí o que foi? Ela disse: pode me acompanhar. Quando ela puxou a cortina, eu digo: oh, aleluia. Era primeira classe, meu irmão. Aí eu, meu Deus, eu fui até... Você anda até diferente, filho. Você até confere para ver se o perfume ainda está funcionando. Porque lá dentro todo mundo é chique. Você não pode... Aí você foi andando mais devagar. Porque quem está na classe econômica sabe que tem pressa. Corre, porque já vem uma multidão atrás arrastando, querendo colocar a bagagem, que já vai... Aí eu desespero aquele negócio. Vai, o cara coloca em cima do seu assento e você briga porque... não, aquele lugar é meu. Aí senta um na janela, daqui a pouco levanta para o outro passar e passa. Toma uma bolsada. É assim ou não é? É, meu irmão, eu sei o que é isso. Mas na primeira classe, filho, existe um lugar reservado para você. Sabe? E eu vivi outra experiência disso. Quando eu fiz a viagem para o Japão, eu fui de classe econômica. E uma vez eu lembro que eu contei isso aqui na igreja. Saiu um casal comigo de São Paulo até Tóquio. E foram fazendo os mesmos voos. Só que eles estavam todos de Louis Vuitton. Então só foram de lá até Tóquio na primeira classe. Irmão, quando eu cheguei em Tóquio, eu não lembrava nem meu nome direito. Eu liguei para minha esposa para falar, ela perguntou se eu já tinha feito. Eu estava tão cansado. Porque, pensa, o cara do meu tamanho, naquela cadeirinha pequena. Filho, sentou um cara bodybuild do meu lado e o outro só o chassi do grilo. Eu fiquei assim, torto. Eu viajei, irmão, torto, o caminho todinho assim, ó. Você vai todo empenado. E aí, quando eu cheguei, o casal desceu, meu irmão, desceu pronto para fazer compra. Eu desci pronto para deitar. Eu dormi 26 horas. Porque eu viajei 49 horas sem dormir. Eu brinquei, eu falava assim, eu fiz vídeo, porque eu vi o sol nascer e se pôr, daqui a pouco só o sol de novo. Tarcísio, o que é que você quer falar com isso? O que é que eu quero trazer? Sabe, irmãos, a vida que você tem para viver aqui na terra só depende de você. Porque você pode chegar no céu de classe econômica, dizendo: meu Deus do céu, eu já não estava aguentando mais a vida lá, graças a Deus que você veio. Ou você pode chegar de classe executiva, dizendo: rapaz, eu sei que aqui é incomparavelmente melhor, lá foi bom. Porque Paulo diz: olha, a vida com o Senhor ela é incomparavelmente melhor, mas não significa que aqui é ruim não.
Lá é melhor, irmãos. Temos que desejar chegar lá, é o nosso destino. Tem uma trajetória traçada, mas deixa eu te falar isso. Jesus não está vindo para um resgate, ele vem para um encontro. Jesus não está vindo buscar uma noiva toda estrupiada porque apanhou da vida. Vixe, eu já não estava aguentando mais. Eita, vala-me Jesus. Não, ele está vindo encontrar uma noiva que está pronta para o casamento. Sabe por quê? Porque ele pagou caro. Ele pagou com a vida dele. Porque dinheiro nenhum podia te comprar, só o amor podia conquistar você. E ele te amou de tal maneira. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E a mesma palavra que diz que ele deu o seu Filho, diz assim, ó. Ele não poupou o seu próprio Filho por você. Não daria a ele todas, diga-se comigo, todas. Ele está falando, ele diz muito claro, não daria a ele todas as coisas. Sabe, existe uma prosperidade separada para mim e para você. Agora, sabe, existem promessas de Deus para a nossa vida, que só as nossas ofertas vão destravar elas. E sabe que as nossas ofertas são lembradas. Deus não esquece de nenhuma das suas ofertas. Quer um exemplo disso? A Bíblia diz, pastor Fabrício leu a passagem aqui em Gênesis capítulo 4, quando Abel foi lá e entregou a oferta ao Senhor. A mesma palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que a oferta de Abel foi imputado a ele aquilo como justiça. E até hoje, o sangue de Abel clama por causa da oferta que ele fez. Deus não se esqueceu da oferta de Abel até hoje, irmãos. Salmos capítulo 20. Abre lá comigo. Salmos capítulo 20, versículo 1. O louvor já pode vir. Diz assim, ó. Ora, o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Olha, irmãos, a palavra do Senhor, o salmista Davi está dizendo que no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia que você estiver sendo pressionado, Deus vai se lembrar de todas as ofertas de sacrifícios e manjares que você fez a Ele. Ele dizia, Ele te responderá. Sabe por quê? Porque existe uma colheita na semeadura. Existe uma colheita na semeadura. Sabe, quem sabe o que plantou tem consciência limpa no dia de colher. Quem sabe o que colocou na terra sabe que tem colheita para receber. Aleluia. Se você planta algo na sua casa, você sabe que uma hora aquele pé vai crescer e vai dar. Sabe, o pastor Fabrício, enquanto falava sobre dízimos e ofertas, ele disse, olha, semeie com expectativa na sua semeadura. Irmãos, um agricultor semeia esperando a colheita. Oh, aleluia. Sabe, existem momentos, irmãos. Estava ouvindo uma mensagem, eu e a Thaís estava ouvindo uma mensagem do pastor Luciano Subirá. E aquilo me marcou. Teve uma hora que ele falou algo que mexeu comigo. Ele disse que teve um pastor amigo dele, que contando um testemunho para ele, ele ficou muito afligido de uma enfermidade. E ele estava no leito do hospital, já na UTI. Os médicos já tinham desenganado, a família já tinha ido se despedir dele. E ele sentado, ele viu o anjo entrar para poder levar ele. Ele disse que naquele momento, num suspiro de força, aquele pastor se colocou de pé e disse, eu honrei o meu pai e minha mãe. Eu revogo o meu direito de ter uma vida longa. Eu honrei meus pais. E a palavra diz que para viver
uma vida longa aqui na terra era necessário eu honrar meu pai e minha mãe. É uma promessa, eu revogo o direito de desfrutar dessa promessa. E ele disse que naquele momento o anjo foi embora. Sabe, irmãos, Deus tem responsabilidade com a palavra dele. Se Deus prometeu que você seria próspero, Ele se lembra dessa promessa. Se Ele prometeu que Ele supriria todas as suas necessidades segundo a riqueza e glória dele, Ele se lembra disso. Você pode estar sozinho e Deus se lembra de você. A Bíblia diz que não existe um lugar que você possa se esconder do Senhor. Deus lembra de você lá. Sabe, existe uma vida que pode colocar Deus em pé, olhando para você. A Bíblia narra poucas vezes que o Senhor se colocou de pé e foi ter com o homem. Sabe, Adão tinha uma vida com o Senhor e Deus foi ter com ele. Mas existe um outro momento na Bíblia que a Bíblia narra, a palavra do Senhor narra. Irmãos, pensa, a Bíblia não fala muita coisa sobre ele. Mas o pouco que fala me move pelo que aconteceu na vida dele. A Bíblia diz que Estevão, no momento que estava prestes a morrer, quando ele olhou para o céu, a Bíblia diz que se viu o céu aberto. Irmãos, quem viu o céu aberto não foi só Estevão, porque se tivesse sido Estevão, ele estava morto, como é que ele ia escrever? Então alguém viu o céu aberto, e a Bíblia diz que Deus estava em pé, e o Filho do Homem esperando Estevão. A vida de Estevão colocou Deus em pé para ele. Quer ver um outro momento na Bíblia? A palavra diz que Paulo e Silas estavam na prisão. Era um ambiente contrário, não podia... Irmãos, mas quando eles louvam, a Bíblia diz que se ouvia o louvor deles. Eles não simplesmente oraram para dentro, disseram, não, Senhor, obrigado. A Bíblia diz que eles clamavam, oravam. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que um anjo do Senhor, um anjo foi lá naquela prisão. Sabe, existe um louvor ao Senhor, existe uma oferta a Deus que você pode fazer, irmãos, que Deus vai olhar para você e dizer, onde é que Ele está? Eu preciso ir lá para resolver esse problema. A palavra do Senhor diz que Ele dá ordem a seus anjos para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sabe, Deus pode tirar você desse lugar. Deus pode tirar você dessa situação. E o que é mais importante, que Deus não só pode, como Ele quer. Deus deseja resolver esse problema na tua vida, seja qual ele for. Seja na tua casa, no teu relacionamento, seja um ente querido teu que está perdido, seja uma necessidade financeira que você está passando. Existe de Deus um suprimento. Paulo encerra a carta aos Filipenses dizendo, eu tenho ampla suficiência em tudo. A carta aos Filipenses, Paulo está preso. A carta aos Filipenses, Paulo narra as dificuldades que ele havia passado. Na carta aos Filipenses, Paulo fala da falta que ele tinha vivido. Mas ele encerra a carta dizendo, agora, desde que me foi passado a mão por Epafrodito, eu tenho em ampla suficiência tudo. Em tudo eu tenho uma ampla suficiência. Isso mostra, irmãos, que existem momentos na nossa vida que você pode passar por dificuldade, mas não é o final dela. A falta não é o teu final. A falta não é o teu final. A falta não é o teu final. A tua vida não vai acabar assim. A tua vida não vai acabar nessa doença. A tua vida não vai acabar nessa falta, porque Deus tem a resposta para você. Você pode ficar de pé? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque nós temos no Senhor ampla suficiência em tudo. Ampla suficiência em tudo. No Senhor não há falta.
No Senhor não há falta. Cremos no teu poder. Você pode cantar essa música? Impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus, cremos no teu poder. Do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Aleluia. Sabe, em Marcos capítulo 11, Jesus olha para os discípulos e dá um ensinamento sobre fé a eles. A partir do versículo 22, Jesus começa a tratar. Jesus nos versículos anteriores havia olhado para a figueira e tinha dito que ninguém nunca mais coma fruto de ti. E a palavra diz que a figueira naquele momento ele secou desde a raiz. No dia seguinte, a palavra diz que ele saindo na cidade, alguns dos discípulos olham aquela figueira e dizem: Senhor, olha, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. Jesus olha para eles e dá uma lição. Jesus ensina para eles: olha, se vocês disserem a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será. Vê que coisa interessante. Sabe o que é que Jesus estava querendo mostrar para eles? Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era coberta por águas. E em determinado momento disse Deus: haja separação das águas. E quando as águas se separaram, a Bíblia diz que surgiu a cadeia de terra. Sabe, Deus deu a ordem um dia e as montanhas saíram de dentro da água. Aí em Marcos no capítulo 11, Jesus disse: olha, se vocês um dia virar para a montanha e mandar ela voltar para a água, ela vai obedecer, porque um dia ela ouviu a voz de comando e ela saiu de dentro da água. Se você tiver a mesma fé do tipo de Deus, ele está dizendo, a mesma fé que Deus usou para fazer com que a montanha saísse de dentro da água, se você falar a mesma coisa, a montanha vai dizer assim: eita, um dia eu ouvi essa voz de comando e eu tive que sair da água, agora eu vou ter que voltar para lá. Sabe, irmãos, o diabo já ouviu a voz de comando da parte de Deus, basta que ele escute agora da sua boca. Quando a palavra diz que a espada do Senhor, a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, essa expressão de dois gumes significa duas vias. Uma sai da boca de Deus, a outra precisa sair da sua boca. De Deus já saiu a ordem, mas para que aconteça aqui na terra, Deus estabeleceu um modo operante, precisa que você fale. Sabe, eu já tive um momento na minha vida, irmãos, que eu abria a geladeira e não tinha nada, e eu falava para ela: um dia você vai estar cheia, eu declaro você cheia, eu declaro as coisas chegando, eu declaro o recurso para você ser abastecido chegando. Sabe o que foi que aconteceu? A energia foi cortada, não tinha nem mais geladeira para usar. Eu já contei isso aqui, que eu morei um tempo no escuro, irmãos. Eu morava sozinho, eu era solteiro, morava no escuro. Não tinha água, por um tempo ainda consegui pagar a Sesama. Aí a água que eu tinha, bebi água da torneira. O dia a Sesama tocou, cortou a água também. Eu morava agora no escuro e sem água. Eu tinha que de noite ir na torneira pública que tinha lá para poder abastecer. Eu tinha vergonha, eu enchia a garrafa no escuro. Mas sabe, hoje eu tenho uma ampla suficiência em tudo. Eu vou falar isso para encerrar. Crente cheio do Espírito Santo tem cara de rico. Pedro não tinha R$1 no bolso, mas tinha a cara de quem tinha dinheiro, porque o aleijado foi pedir dinheiro para ele. Você olha para uma pessoa com cara de derrota, capaz de você dar uma oferta, você não vai pedir a ele nada. Você pede ajuda a quem tem cara de resposta, irmãos. Você pode não ter R$1 no seu bolso, mas você tem cara de solução do problema. Pode não ter nada, meu irmão, mas quem olhar para você vai dizer: rapaz, esse cara tem cara de rico, essa mulher tem cara de rica. Não é pela roupa de marca que você está vestindo, mas porque de você
brilha uma glória que só pode vir da parte de quem tem solução. Deus quer brilhar através da sua vida, irmãos. Sabe que você com cara de rico é o marketing do céu. Porque alguém vai olhar para você e vai perguntar: o que é que você tem? Que você tem essa cara tão feliz. Você está com dinheiro na conta, está lotado, está tudo pago, irmão. Só Deus sabe como é que estão as contas. Mas você tem cara de que está tudo resolvido. A pessoa pode perguntar: você é rico? Eu sou. Me mostra o extrato da sua conta. Então aí é outro dia, outro momento. Sabe quando você compra algo pela internet? A nota fiscal chega primeiro no seu e-mail. O produto não chegou ainda, mas você já tem uma televisão. Você é dono daquilo, você já pagou por ele, é seu por direito, mesmo que ele ainda não tenha chego. Se alguém perguntar: você já tem uma TV? Eu digo: tenho. Eu vou assistir lá na sua televisão. Não, ainda não chegou ainda, mas eu já tenho. Sabe, existem recursos da parte do Senhor para a sua vida. Pode ainda não ter chego, mas você já tem. É real, existe, irmãos. Sabe, Deus quer ser glorificado. Deus não é glorificado na falta. Deus nunca foi glorificado na falta. Porque tem gente que diz assim: não é para a glória de Deus. Eu nunca vi o cara volta dizendo: obrigado, Senhor, porque eu estou na falta. Ninguém faz isso. Fica desesperado. Aleluia. Aí a Bíblia diz: em tudo dai graças, não é? Diz que é em quê? Em tudo. Não diz que é na falta. Diz quando você tem tudo, dai graças. É que a gente interpreta equivocadamente os versículos. Diz assim: não é na falta. Não, meu irmão, na falta você não dá graças a Deus pela falta. Você dá graças a Deus porque Ele já tem a provisão para suprir aquela falta. Senhor, obrigado porque eu estou na falta. Se você está feliz porque está na falta, fica na falta então. Não é porque Deus quer me aperfeiçoar. Então fica por muito tempo. Porque pode ser que tu fique tão perfeito que seja arrebatado. Mas quem está doente pede para ser curado. Quem está faltando pede suprimento. É assim ou não é? Aleluia. Paulo diz assim: ó, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele diz: quando eu sou fraco, eu fico na fraqueza. Isso porque quando eu estou fraco, existe um poder de Deus que me supre. Aleluia, Pai, obrigado porque existe suprimento do Senhor nas nossas vidas. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor porque Ele tem sido bom para você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício de Jesus que me tirou da maldição. Próspero, me fez suprido. Oh, Pai, o Senhor disse: eu acredito. O Senhor disse: eu acredito. Está feito. Você disse: eu acredito. Você disse: está feito. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em Ti, Deus. Cremos no Teu poder. Do impossível, milagres Tu farás. Cremos em Ti, Deus. Cremos no Teu poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em Ti, Deus. Cremos no Teu poder. Do impossível, milagres Tu farás. Cremos em Ti, cremos no Teu poder. Querido, você pode declarar assim comigo: tudo aquilo que Deus falou a meu respeito
na sua palavra. Eu creio e vai acontecer. Eu creio e vai acontecer. Eu creio e vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Queridos, nossos visitantes estão ali. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amém? Quando quiserem retornar, a nossa igreja está de portas abertas para vocês. Eu queria pedir por gentileza que vocês acompanhassem esse jovem rapaz ali, ó, jovem senhor. Amém? Rapidinho ele vai pegar os dados de vocês, só para a gente mandar uma mensagem. Amém? Querido, terça-feira então nós temos o nosso encontro às 19h30. Amém? Então seja abençoado. Só um minutinho, tem um aviso aqui. Pediram para avisar que hoje tem cantina. Olha que bênção. Então nós temos ali um hot dog. Também, se você não fala inglês, é cachorro quente. Tá certo? Então nós temos ali um cachorro quente para você ali. Passa ali, abençoa a cantina. Vai estar abençoando também a nossa igreja. Amém? Então seja abençoado na prática da palavra. A Lohane está ali atrás, ó. Se você já quiser dar o seu nome ali para doar algum tecido para o apartamento lá do Rema, já pode falar com ela ali. Amém? E se você vai fazer o discipulado, procura aqui o Tarcísio, dá o seu nome para ele, para você participar conosco.